Boa tarde pessoal, bem-vindos à live de hoje, que era para ter acontecido ontem, mas vou fazer hoje a live, aproveitar este bocadinho antes de irmos sair para falar aqui um pouco sobre a consistência no processo, a dificuldade ou a grande dificuldade em que as pessoas acabam por ter no processo em manter a consistência. Primeiro precisamos de perceber o que é a consistência, o que é a consistência no processo. Basicamente é a capacidade que temos para realizar as tarefas propostas diariamente no longo prazo ou até atingirmos determinado objetivo. Sendo naquilo que toca às capacidades físicas, à mudança da composição corporal, deve de ser algo que deve ser mantido no longo prazo para, após termos atingido determinado objetivo, conseguirmos manter esse objetivo. Senão aquilo que vai acontecer, e também acaba por acontecer para muitas pessoas, é que atingem determinado objetivo, depois acabam por perder tudo aquilo que conquistaram. Ou seja, muitas mulheres acabam por experienciar determinadas dietas porque tinham determinado objetivo de perder X quilos e quando atingem essa perda de peso de X quilos deixam de seguir aquilo que estavam a fazer e o que acontece é que acabam por ganhar o peso todo de volta e muitas vezes acabam por ficar numa condição metabólica pior que aquela que estavam anteriormente. Isto porquê? Porque fazem restrições desnecessárias, acabam por adotar regimes alimentares que vai trazer prejuízos no longo prazo se não conseguirem manter aquele regime alimentar. E isto acaba por acontecer mais vezes que aquilo que deveria de acontecer. Depois, outra dificuldade em nível da consistência, muitas vezes determinados objetivos que as pessoas têm que são irrealistas no prazo em que querem atingir. Ou seja, querem atingir um objetivo que iriam demorar, por exemplo, 1 ano a atingir e querem atingir em 3 meses. E aquilo que vai acontecer é que durante aqueles 3 meses vão estar muito motivadas, vão fazer todas as tarefas que têm que fazer, só que passados os 3 meses não vão estar no estado em que queriam estar e acabam por ficar desmotivados e acabam por perder a consistência. E muito aqui devido à definição do objetivo ter sido irrealista. Temos que perceber o quê? Quando nós queremos atingir determinado objetivo, temos que definir este objetivo e ele convém ou tem que ser realista, tem que ser mensurável e tem que ter uma data, por assim dizendo. E aqui, porque é que coloco o realista primeiro? Isto porque muitas pessoas querem atingir objetivos no curto prazo e esses objetivos não são possíveis de serem atingidos, pelo menos para 90% das situações não vão conseguir atingir o objetivo. E este é o mal das pessoas terem sempre muita pressa, que quererem tudo para o amanhã, tudo no curto prazo e não têm a capacidade de olhar para o longo prazo, de olhar, por exemplo, para daqui a 9 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos e projetarem as coisas de forma a atingirem os objetivos nesse timing, por assim dizendo. E por isso é que grande parte das pessoas acabam por entrar em processos extremistas devido ao facto de quererem atingir resultados no curto prazo e que não vão ser sustentáveis. E muitas vezes, como eu disse, aquilo que acaba por acontecer é que ao final de um ano vão estar pior do que no dia de hoje. E então, o objetivo deve de ser mensurável, ou seja, deve de existir algo que seja palpável, por assim dizendo. Se nós vamos ter um objetivo a nível de peso ou a nível de perímetros, por exemplo, e termos uma data, isto acaba por dar ali determinada motivação. O que é que nós poderemos fazer? Criar micro-objetivos num curto espaço. Isto para quê? Porque já sabemos que determinado objetivo só conseguimos atingir no longo prazo, vamos imaginar de um prazo de 1 ano, então eu ter micro-objetivos que me vão direcionar para esse objetivo final e desta forma eu consigo manter a minha motivação porque ali mês a mês estou a correr atrás de determinado micro-objetivo. Depois é importante o quê? Termos vários objetivos no sentido em que se não conseguimos atingir um, conseguimos atingir o outro. E aqui os objetivos pode ser, por exemplo, a nível do treino, pode ser a nível da dieta. Há vários objetivos, micro-objetivos que podem ser criados de forma a aumentar o nosso estado de motivação para conseguirmos manter a consistência.
Isto acaba por ser estratégias que podem ser trabalhadas e devem de ser trabalhadas principalmente para as pessoas que acabam por ficar desmotivadas mais depressa, que têm mais dificuldade em ter uma maior adesão ao processo. E um dos métodos que eu acho bastante útil é a questão do registro visual, em fazer registro a nível mensal, de tirarmos as fotos, e principalmente para as pessoas que têm uma maior tendência para querer resultados no curto prazo e que têm menos calma e que acabam por sair mais vezes do processo. Para essas pessoas ainda é mais importante. E isto porquê? Porque mensalmente, vendo os resultados que estão a atingir nas fotos, e muitas vezes aquilo que vai acontecer é que nós, ao final de 2 meses, não nos vamos lembrar como é que estávamos há 2 meses atrás, porque a imagem corporal que acabamos por ver é a nossa e é o dia-a-dia, e não nos vamos lembrar como é que estávamos há 2 meses. E para estas pessoas que têm uma maior dificuldade de manter a consistência, ao verem ao final de 2 meses, 3 meses e compararem-se como estavam no início, acaba por ser um grande choque de realidade e perceberem sim que houve evolução, que a evolução está a ser positiva, que pode haver muito trabalho pela frente e que o processo até pode não estar a ser tão rápido como aquilo que desejariam, mas a realidade é que a evolução acontece e as pessoas, ao olharem para a evolução, vão perceber: ok, eu estou a fazer isto com este objetivo final, eu estou a ver melhorias, principalmente nas fotos. Isto porque no nosso dia-a-dia basta existir um dia que correu mal ou uma semana que foi péssima e olhamos ao espelho, não gostamos daquilo que estamos a ver e é logo um motivo para sair, lá está, quebrar a consistência do processo, extrapolar em determinado comportamento que vai sempre dar mau resultado. Muitas vezes não é por o comportamento em si, mas sim depois pela repetição do mesmo. Porque quanto mais vezes for repetido, mais passível vai ser repetido. E isto pode parecer muito básico na teoria, mas na prática isto acaba mesmo por acontecer e vocês podem observar. Existem vários exemplos de mulheres que, se for preciso, estão a semana inteira a restringir ao máximo e depois chegam ao fim de semana e começam um ciclo de extrapolação. Tem pessoas que, se for preciso, estão 3 dias, 4 dias a cumprir bem, mas existe determinado evento a nível emocional que quebra e acabam por extrapolar nos 2, 3 dias seguintes, sendo sempre difícil o facto de começarem, depois é difícil de voltar à rotina que tinham anteriormente e ali os prejuízos momentâneos que vão ter a nível da mudança da imagem corporal também vai aumentar, neste caso, a desmotivação e vai aumentar a inconsistência a nível do processo. Por isso, esta questão de termos um registro visual, de termos uma forma de controle, de termos micro-objetivos para cumprir, é uma forma de percebermos e termos uma maior consciência de onde estamos, de onde estivemos e para onde é que queremos ir. As fotos servem para perceber onde é que estivemos, os micro-objetivos servem para perceber para onde é que queremos ir, sempre com o olho no objetivo final. A grande questão é que o objetivo final, como acaba por ser no longo prazo, acaba por estar mais distante, estes micro-objetivos acabam por ajudar naquilo que é ou na direção para irmos para o objetivo final. E mais formas de controle, mais métodos que podemos para controlar a nossa evolução. Temos também a questão dos perímetros, principalmente quem deseja a perda de peso acaba por ser uma ferramenta muito importante e principalmente se tem excesso de gordura. Para quem procura uma recomposição corporal, tem que olhar para os perímetros com outros olhos, porque nem sempre vai existir uma mudança nos perímetros, mas pode existir uma mudança favorável na composição corporal. Isto porquê? Porque se perdermos gordura, ganharmos massa muscular, até podemos diminuir o perímetro e termos mais massa muscular e mais definição. O perímetro pode se manter igual ou o perímetro até pode aumentar. E um erro, e muitas vezes determinadas mulheres acabam por passar, é que querem ou estão numa fase de ganho de massa muscular e querem
forçosamente aumentar os perímetros e acabam por fazer as coisas da forma errada na tentativa de aumentar os perímetros e depois acabam por ganhar gordura desnecessária. Por isso é que eu digo, é um bom método, mas temos que ter atenção e cuidado como olhamos para o mesmo. Tal como a questão da balança. Por exemplo, para uma mulher que tem excesso de peso, pode ser um método positivo. Para uma mulher que quer ganhar peso ou que quer melhorar apenas a composição corporal, pode ser um método que vai influenciar negativamente. Isto porque, lá está, e aqui temos duas situações. Mulheres que querem ganhar peso e vão olhar para a balança e, como vão estar apenas a olhar para os números, vão fazer de tudo para conseguir aumentar os números da balança. E lá está, às vezes o ganho vai ser mais em gordura do que em massa muscular. E isto, logo, houve uma pioria da composição corporal em vez de existir uma melhoria. Mulheres que têm dificuldades em ganhar peso têm têm menor apetite, por assim dizendo, e quando existe algum evento estressante, aquilo que vai acontecer é que vão ter uma inibição do apetite, fazendo com que seja mais difícil manterem ali uma ingestão calórica adequada para conseguirem ganhar. Começarem a olhar para a balança, aquilo que vai acontecer é que vão se encontrar na situação em que não queriam, que era no ganho de gordura. Por isso, lá está, atenção ao método que vão utilizar e o ideal seria utilizar vários métodos e conseguir analisar friamente aquilo que os números nos dão. Porque muitas vezes os números são apenas números e nós temos que saber analisar de acordo com a situação e com o contexto específico. E quando nós estamos a autoavaliar, por assim dizendo, acabamos por ter ali também uma vertente emocional associada e às vezes vamos olhar para os números e poderemos não gostar daquilo que estamos a ver, apesar de existir uma evolução. Por isso, também em relação aqui, bastante cuidado. Perceber também o que é, e muitas vezes falta consistência no processo, porque aquilo que nos vai trazer a motivação são os resultados que vamos atingir. E atenção, estes resultados não são apenas estéticos, poderemos ter resultados a nível dos hábitos que queremos implementar, por exemplo, poderemos ter resultados a nível daquilo que é a progressão do treino, poderemos ter resultados naquilo que é a composição corporal, poderemos ter resultados em outras questões. E por isso é que nós, quando dizemos que os resultados trazem motivação, isto acaba por ser real, porque se nós atingimos determinado micro-objetivo, vamos ficar mais motivados. Se nós mudamos determinado hábito que estamos há meses a tentar mudar e conseguimos mudar, nós vamos sentir motivados para mudarmos outros hábitos, por exemplo. E, muitas vezes, para atingir estes resultados estéticos, pronto, por assim dizendo, da melhoria da composição corporal, perder gordura, ganhar massa muscular, desenvolver determinado grupo muscular que queremos desenvolver, aumentando o seu volume ou o seu aspecto estético, nós temos que fazer as coisas da forma correta. E para fazermos as coisas da forma correta, nós temos que perceber aquilo que estamos a fazer. Porque se nós não temos ideia se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal ou do que é que estamos a fazer, também não vamos conseguir melhorar as coisas. E isso acaba por ser muito importante, nós termos hábitos ou implementarmos hábitos que vão ter algum controle sobre aquilo que estamos a comer e sobre a forma como estamos a treinar. Senão aquilo que vai acontecer é, se não sabemos aquilo que estamos a comer, não sabemos o que é que poderemos melhorar para atingir o objetivo A. Se nós não sabemos como é que estamos a treinar, com cargas é que estamos a treinar, a quantidade de volume que estamos a fazer, nós também não vamos conseguir progredir a nível do treino para atingir aquele objetivo A. Por isso, são hábitos que acabam por ser importantes de forma a termos um maior controle sobre aquilo que estamos a fazer. Uma coisa que também gosto muito de utilizar com os meus clientes é registar as horas de sono e a sua disponibilidade energética diária, por exemplo, o que acaba por trazer uma maior consciência para elas da importância do sono, da importância de dormirem bem e de terem bons hábitos a nível do sono e que vai influenciar todos os aspectos
do dia-a-dia, a própria motivação e a própria capacidade e disponibilidade para fazermos as tarefas que temos que fazer vão ser influenciadas por este aspecto do sono. Por isso também é bastante importante. E ainda há 2 semanas na live, por exemplo, com a Raquel, eu falei aqui da importância de pesarmos a comida, da importância de termos um diário de treino para registarmos aquilo que estamos a fazer. Porque ela esteve nesta situação e existem muitas mulheres que acabam por estar nesta situação, que acabam por fazer um dia um determinado treino que vêem no YouTube, outro dia vão experimentar outro treino, muitas vezes acabam por treinar também de acordo com a sensação de fadiga que acabam por ter e não existe ali uma forma de conseguirem progredir a nível do treino, porque não existe uma estrutura do mesmo, não existe um controle sobre o treino. Isso acaba por ser muito importante. Da mesma forma que existem mulheres que querem mudar os hábitos alimentares, mudam os hábitos, querem emagrecer e não conseguem emagrecer e não percebem porquê. Porque a única coisa que fizeram foi trocaram determinados alimentos por outros e acharam que fizeram as melhores escolhas. No entanto, a ingestão calórica está igual ou está superior, depende por que alimentos é que trocaram. E lá está, como não têm um controle sobre aquilo que estão a ingerir, também não percebem o porquê de não emagrecerem. E a realidade é que se pesassem a comida, se tivessem uma forma de controlar aquilo que estão a ingerir, seria muito mais fácil para conseguirem atingir e terem um maior controle sobre o processo, lá está, para atingir determinado objetivo. Muitas vezes a falta de conhecimento é que acaba por ser o grande problema naquilo que toca à consistência. Isto porque quando começamos a duvidar de determinada tarefa, ou seja, da alimentação que estamos a fazer ou dos treinos que estamos a fazer, não estamos a ver resultados, não temos confiança naquilo que estamos a fazer e vai eventualmente chegar o dia em que vamos questionar porque é que estamos a fazer aquilo, se nem sequer acreditamos que aquilo que vai atingir determinado resultado ou não estamos a ver os resultados daquilo que estamos a fazer. E essa falta de conhecimento, essa falta de percepção ou clareza sobre o processo e daquilo que deveriam de estar a fazer, muitas vezes também leva a estes problemas de motivação, porque lá está, os resultados não aparecem, começam-se a questionar porque é que estou a fazer isto, porque é que não estou a conseguir atingir os resultados que tanto desejo e mudam umas coisinhas. Passam 1 mês ou 2, não atingiam os resultados que desejam e vão voltar e vão andar neste ciclo vicioso. Para quem não desiste do processo, mantém-se ali no processo, anda neste ciclo vicioso sem atingir os objetivos que deseja. E também há aquelas mulheres que acabam por desistir pelo facto de não conseguirem atingir, lá está, os resultados que tanto desejam. E estas ferramentas todas que disse aqui na live servem para manter a motivação, para manterem a consistência e para terem um olhar diferente sobre aquilo que é o processo, perceber como é que se podem motivar a vocês próprias, perceber que métodos e estratégias podem utilizar e, sobretudo, perceberem que no processo as mudanças são muitas, existem várias quebras, uma mudança tanto a nível de crenças e com isto de mentalidades que vai mudar o comportamento e só se passarem pelo mesmo é que vão ter a noção exata daquilo que estou a dizer e só aí nessa altura é que vai fazer sentido. Espero que tenham gostado desta live e até à próxima live.